O Corinthians conseguiu mais uma vitória. Quantas são já agora? 7. 7 vitórias seguidas. Com a derrota do Inter, é o time que mais tem vitórias seguidas no campeonato, não é isso? 7 vitórias seguidas, agora já é. Não, na verdade, o Inter 6. O Corinthians agora é o time que mais... Então, o time que mais tem o Corinthians. Agora não tem mais nem sonho e brincadeira. Agora vai para a Libertadores, vamos combinar, né? Agora tá com a mão na vaga. Quem diria, Vessa. Mas fora de campo tem lá o primeiro round da questão do impeachment do Augusto Melo, é isso? É. Fala corintianada, ó, o Vessone vai destrinchar essa situação toda do impeachment do Augusto Melo, tá bem interessante de acompanhar. Tem a situação do jogo do Coringão também, situação para classificação na Libertadores, então vamos acompanhar essas informações todas no vídeo, crédito na descrição e bora lá. 7 vitórias seguidas, só 2 vezes, Corinthians 99, aquele timaço do Corinthians lá no Brasileiro, e o 2011, os dois, coincidência ou não, os dois times foram campeões, tanto em 99 quanto em 2011. O Arnaldo brincou do recorte, né? O Corinthians tem a 5ª melhor campanha do retorno, que não é pouco. E no campeonato, o Ramon Dias, né, quando ele assume na 17ª rodada, o Corinthians é o 3º melhor. O Corinthians seria top 3 com o Ramon Dias em 20 jogos que ele comandou a equipe, seria o 3º colocado. Então, realmente é uma arrancada acima do que todo mundo esperava. Eu esperava que o Corinthians ia se recuperar. Eu achava que o Corinthians ia se recuperar, o Corinthians ia jogando bem. Eu dei o exemplo daquela derrota pro Fortaleza, que o Corinthians joga muito bem no 1-0. Ali, para mim, começa antes do jogo do Flamengo. Pro Arnaldo foi a virada de chave no dia 1º de setembro. Para mim, foi até um pouco antes, quando o Corinthians vai lá a Fortaleza, perde, mas joga muita bola diante do Fortaleza. Ali começa, claramente, era um Corinthians que seria muito diferente com os reforços que chegaram. O que está acontecendo agora, olha, eu vou te falar, eu cubro o clube há 20 anos e eu nunca vi o que está acontecendo agora. O time conseguir se blindar de uma confusão enorme fora de campo, de um problema financeiro enorme, de acusações de um lado e do outro. Agora há pouco o presidente tentou entrar na justiça para barrar a votação do impeachment à noite, a justiça não acatou o pedido, vai ter a votação do impeachment por parte do Conselho Deliberativo e o campo simplesmente blindar dessa maneira, porque quando tinha aquelas confusões todas de MSI e tal, aquilo também entrava no campo. Apesar do time ter sido, inclusive, terminado em 2005 por campeão brasileiro, era quebra-pau no elenco, era briga. Cara, o que a gente vê é uma simbiose absurda entre torcida e time, e os jogadores em paz e alegria e 7 vitórias e jogando em casa, o Corinthians se despedindo amanhã do seu torcedor de novo, 13º jogo com mais de 40 mil pessoas no estádio, a segunda maior média de público do campeonato, mesmo estando 22 rodadas na zona de rebaixamento. Cara, me parecem 2 Corinthians, aí a torcida fazendo a sua vaquinha, acabou de bater 23 milhões em 3 ou 4 dias, 23 milhões, ou seja, parece que o que está acontecendo na política no Parque São Jorge, ela é diferente do campo, ela é diferente da vaquinha. De verdade, eu estou bem abismado, porque numa condição normal isso estaria tudo misturado, tudo bagunçado, e o Ramon Dias, os jogadores, me parecem alienados a tudo isso, mas a verdade é que à noite, a partir das 18 horas, 300 conselheiros vão votar, 200 trienais, né, eleitos para 2024, 25, 26, 100 vitalícios. Eles votarão aí essa situação do Augusto Melo, que tem a ver com o caso Vai de Bet, com agressão ao Cruzeirense. Esse é o caso que está sendo votado hoje à noite. Já tem um segundo pedido de impeachment, que ainda não tem votação, mas vai acontecer, que é do relatório do CORE, quando o CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, que é um relatório técnico, mostra diversas barberagens da atual administração, falta de documentos incompletos, falta de balanço, falta de auditoria para o balanço, enfim, uma confusão lascada, enormes problemas, o aumento da dívida. Cara, me parecem 2 clubes diferentes, um dentro de campo, outro fora de campo, é incrível. Eu não sei muito explicar isso daí que está acontecendo agora, eu tenho dificuldade para explicar, mas o que está em jogo hoje à noite é isso, é a votação. Em caso de impeachment confirmado, precisa ter maioria simples, sei lá, compareceram 200, 101 a 99,
ele é afastado automaticamente, sua diretoria também é afastada automaticamente. E aí o primeiro vice, Osmar Stabile, assume interinamente. E aí cabe ao Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho, colocar uma data para a Assembleia Geral dos Sócios. Aí 4.000 pessoas, normalmente 4.500, votarão de maneira definitiva. Ele retorna para o cargo ou ele sai de maneira definitiva. Essa votação, eu imagino que por conta de férias, deva acontecer só em janeiro. E aí fica ali o vice-presidente interinamente comandando e fazendo todo o planejamento de 25. Está prometida uma grande manifestação das torcidas organizada a partir das 15 horas na porta do Parque São Jorge. E isso certamente terá um impacto, porque eu acho que muito conselheiro vai deixar de ir para o Parque São Jorge em medo ali de retaliação, alguma coisa assim, enfim, por todo o barulho que vai ter do lado de fora. O clube está fechado, hoje é dia de manutenção de segunda-feira do clube, porém, ao meio-dia tem uma festa de confraternização dos funcionários do Parque São Jorge. Então você imagina, a festa lá meio-dia, a torcida chegando a partir das 3 e às 6 horas a votação. Se acabar, se a maioria dos conselheiros votarem por não pelo impeachment, né, pela manutenção do presidente, morre por ali, só que aí vai ter uma segunda votação, que é o lance do Core. Hoje é vai de bet e o lance do agressão pela liturgia do cargo, tá? Aquela suposta agressão ao torcedor do Cruzeiro. É isso que está sendo votado hoje. Então, o conselheiro, ele não pode ir, na teoria, com o negócio do Core, relatório na cabeça. Ele tem que ir lá e falar, o caso vai de bet. O que eu penso sobre o caso? Quero tirar o presidente ou não? Lembrando que na Polícia Civil não há conclusão do trabalho, não há indiciados. E é isso que, mesmo assim, o Romeu foi lá e marcou para hoje à noite essa reunião que vai acontecer a partir das 18 horas. O Massa, não deve ser também muito simples o cara que é a favor do impeachment chegar lá e ter a Gaviões na porta falando, e aí, meu amigo, tudo bem? Né? É uma votação, vamos dizer, um pouco sui generis também. Não vai rolar o impeachment, gente. Eu também acho que não. Dessa vez? Se bobear, não vai nem ter quórum. Não é? Quanto? Não, 5, não precisa. 6, Na não? teoria não precisa de quórum. Bom, Se tiver 3 caras lá, 2 vão Que não vai ser. Vai ser mais de 100, mas não precisaria ter perto do 300, por exemplo. Não Mas não é uma votação em que, com a Gaviões, com o apoio que ela tem dado para o Augusto Melo, gritou não vai ter golpe. Eu acho estranho. E só uma coisa. O argumento das organizadas eu acho bem plausível. O argumento é, se a polícia não falou nada, por que vocês vão tirar o presidente e atrapalhar o time que está vivendo um bom momento? Isso para vai de bet. O relatório do Core não tem nada a ver com polícia. Isso, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Então, assim, uma posição... A Gaviões também está apoiando. E aí ela deixa claro no final da nota dela, inclusive, se a polícia apontar culpados, inclusive o presidente, no outro dia nós estamos lá e nós vamos tirar esse cara de lá também. Então, ela deixa claro... Mas e com relação ao Core? Então, isso daí então, é deixa novo. Deixa para depois. Não, isso é novo. É novo. Como você tinha uma primeira votação... Não, quer dizer, a Gaviões não se manifestou com relação ao isso Core. Ainda não. Nada. Isso ainda não, porque agora é bem novo. Isso foi esses dias. E aí não tem nem data para essa segunda. Vai ter uma segunda votação de impeachment. Caso ele passe pela primeira, já vai ter a segunda. Aí sim, com embasamento financeiro, relatórios do Core, faltas de documento. Aí é uma outra coisa. Hoje é o caso Vai de Bet que está sob julgamento. No fim das Sabe contas... que mantém as coisas separadas? Dia 5. É um bom ponto. Se tivesse atrasando, boleto atrasando. Isso. Salário de jogador. Já caiu até a primeira parcela Dia do 5 e 7 vitórias que correspondem ao dia 5 está em dia. Claro. É isso. Então, mas assim, agora, esse negócio de ser colocado em votação agora, me parece, até com o time ganhando de todo mundo, não sei o que tal, me parece até um jeito de, olha, a gente bota em votação, não vai ganhar e pronto, estamos livres. Era melhor, eu sei, mas para isso aí, era melhor fazer agora do que, sei lá, depois do campeonato, esfriou. Depois que a polícia divulgar alguma coisa, a justiça. Exatamente. Sim. Me parece um acordão, assim. Vamos lá ou e não, tal. É pode, obrigação. O presidente do conselho tem a obrigação de fazer a coisa andar. Então, mas daí... Ele pode fazer agora, pode fazer depois. Ele resolveu fazer no melhor momento possível. Só uma coisa, mas nesse caso, gente, a investigação da polícia é muito mais séria do que uma votação de conselho de clube, com todo respeito aos conselheiros, nobres conselheiros. O que o Romeu Tuma Júnior fez, para mim, foi colocar os conselheiros até numa sinuca de bico.
Sim, eles estão tendo que votar por uma coisa que a polícia não tem Exatamente. Não tem então, assim, se eles inocentarem e a polícia vier com 1000 culpados e, cara, mostrar, provar, não sei o quê, eles vão ficar com cara de pastel. Se eles culparem e a polícia vier sem nada, eles também vão ficar com cara de pastel. É até meio injusto. Pastel é bom. Enfim, é um... Hã? Mas fala aí, Arnaldo. Assim, cara de brócolis. Então, você vê o que são... Então, essa situação do primeiro pedido, ela vai muito atrelada à questão da investigação policial que ocorre, e essa situação na polícia não tem prazo para ser concluída. Agora, o parecer do Coro, parecer mais técnico, ele também escancara os problemas das mazelas dessa administração. Então, eu acho que talvez tenha um alívio hoje por parte do Augusto se terminar bem para o lado dele, mas não acabou a batalha, não, né? E o dia 5, ele não garante... O dia 5, ele garante o controle sobre o time atual, a campanha atual, a disputa da pré-Libertadores, mas ele não garante a paz política, até porque o Augusto foi dilacerando suas alianças ao longo do mandato. E impeachment é um processo político. Cada hora vai surgir uma questão técnica capaz de derrubá-lo. Se você for na lupa, você derruba talvez qualquer presidente de clube brasileiro. Mas o Augusto é só fazer assim, ó. Pá. E aí, essa situação do time, e ele foi, eu acho que hábil nesse aspecto, reforçou os laços com a organizada e com o time atual, que dá orgulho, que a galera gosta, artilheiro do campeonato, 7 vitórias seguidas, Memphis Depay, aliás, até citei, né? Memphis Depay na quadra da Gaviões, não deixa de ser tudo simbólico desse momento do futebol. E ainda para chancelar, né, a campanha para Libertadores, tendo que vencer o Bahia em casa. Tem aquela coincidência do ano passado da eleição que teve Corinthians e Bahia. O Corinthians estava lá na China e... Foi na sexta-noite Isso. e na sábado de manhã teve eleição e eles tomou 5-1. Perdeu do... É verdade. Dessa vez vai ser o contrário, tem a votação antes e o jogo depois. Né? Mas eu acho que a situação dele, nesse aspecto, ela pode ter um alívio nessa noite, mas não é um sossego definitivo. E só uma coisa, é difícil dizer se ele vai ou não, ou se tem favoritismo de um lado ou de outro, porque esses conselheiros, cara, podem vir de qualquer coisa e eles podem alterar sua posição, inclusive chegando lá. O cara chega convicto de uma coisa, aí encosta 2 caras nele. Cara, a gente é parceiro há tanto tempo aí, o cara vai e muda. Então é muito difícil falar alguma coisa, votação secreta, e isso dá uma tranquilidade para todo mundo ali votar da maneira que quer. A votação é presencial, o cara não pode votar à distância, como algumas coisas em clubes. Tá. Só presencial. 2 coisas, Vesta. Primeiro, como é que tá a vaquinha lá? Quanto arrecadou? Atualização última, 23 milhões. Eu confesso que eu tô bem impressionado. Tá bem acima do que eu imaginava. Eu tô muito impressionado. Mas tá no ritmo que começou lá? Tá na mesma pegada? Tá acima do que era, porque alguns torcedores já dividiram lá o tal dos 700 milhões, que eu acho que esses 700 no final... Como vem amortizações, se você arruma um dinheiro, é a mesma coisa, você fez o seu carro parcelado em 30 vezes. Se arrumou uma grana e vai pagar as últimas prestações, você vai pagar o jurinho pequenininho. Ela vira menor o valor, né? Qualquer um na nossa vida é assim. Então, eu imagino que no futuro, até esses 700 milhões, até vai diminuir esse valor. Se você arruma ali 300 pau, 400 pau, junta no name rights, tal, numa dessa, você já faz um acordo. Porque a parcela última, ela tem um valor, se você pagar ela agora, é um juros baixinho, como qualquer financiamento da nossa casa. Aí dividiram 180 dias, porque a campanha é para 6 meses. E dividiram lá, tá acima da média do que é necessário por dia. Tá bem acima. Só que, claro, que tem aquela coisa da empolgação inicial. E, esses 23 pau em pouco tempo e ainda com muito problema tecnológico. Chegou a ter, sei lá, 800 mil pessoas numa fila para fazer... Então, isso trava qualquer sistema. E aí, agora, uma empresa especializada para pôr na nuvem tudo entrou na jogada, facilitou, melhorou. Mas ontem também travou de novo pela quantidade de pessoas. Então, mesmo com os problemas tecnológicos, o negócio está indo muito mais forte, muito melhor do que eu imaginava. E em campo, 4-2, de virada, com o Yuri Alberto artilheiro, o Garro jogando pra caramba.
Jogando bem, inclusive, coisa que Conversa, quanto em média, desculpa te interromper, quanto em média a galera tá doando? Foram mais de 500 mil Pix. 500 Tem mil. amigos seus que doaram quanto, assim, mais ou menos? 10, 20? É tudo colocando de 50, 100 pau, enfim. Eu até fazendo a conta aqui, 500 mil Pix são 23 milhões. Então, só para tentar te passar essa média aí. R$46, se você pegar, eles anunciaram 23 milhões e anunciaram agora há pouco também mais de 500 mil Pix. Isso está dando mais ou menos, então, R$46 numa média, assim. Claro, vai ter gente com mais, gente com menos, enfim. R$46. Que é espetacular, né, gente? Sensacional. Se você ficar devendo 700 menos 80, menos 100, já é um grande avanço. E vai para mais. Agora, eu acho que a gente, no campo, essa vitória do sábado não foi qualquer coisa, não. Baita virada. Aí, assim, eu falo da minha leitura sobre o Corinthians no campo, né? O 1º de setembro com o Flamengo, não vamos cair. O jogo com o Palmeiras, vamos disputar a Libertadores. E as vitórias de virada, fora de casa, contra o Vitória e contra o Criciúma, consolidando uma posição de um dos melhores times do momento no futebol brasileiro. E são vitórias difíceis. O Corinthians não começou bem os jogos, nem em Salvador, nem em Criciúma. Virar sobre esses times não é fácil. Não é fácil. E o Corinthians acabou. Teve tudo isso, tá? Tudo bem. Brigou o Gandula, o goleiro foi sair jogando bonitinho. O Vitória também subiu um pouco nas tamancas contra o Corinthians, quis fazer coisa bonitinha e tomou a virada. E o Corinthians consegue uma vitória muito importante. E saiu de uma enrascada. Não jogou bem o primeiro tempo, não está jogando sempre bem, mas conseguiu mais um resultado importante. Mas é o seguinte, eu tava pensando, o último time que jogou muito melhor que o Corinthians, que foi melhor, faz tempo, hein? Foi o São Paulo. Ainda naquela circunstância ali de expulsão e tal, mas eu não me lembro depois do Corinthians ter jogado pior que ninguém. Mesmo no empate com o Inter, amassou o Inter, era para 3-1. Eu não acho que o Corinthians está jogando realmente um futebol condizente com a sua atual posição. Precisa ganhar aí do Bahia, ir a 53, e o Palmeiras vencendo o Cruzeiro, ele incrivelmente garante vaga na Libertadores, garante vaga na pré, né? E garante vaga de novo. A Copa do Brasil tá até mais fácil, né? O 9º colocado vai para a Copa do Brasil, 7º e 8º para as duas coisas, Liberta e Copa do Brasil. Recebe o Bahia em casa, é despedido do seu torcedor, um torcedor que teve ao seu lado o tempo inteiro, tanto que tem a segunda melhor média de público do campeonato, mesmo 22 rodadas na zona de rebaixamento. E teve só uma curiosidade, essa do intervalo que eu queria contar. O Tigre, o mascote lá, vai provocar a torcida e tal. E os jogadores do Corinthians se revoltam e vão para o vestiário revoltados e voltam revoltados. E o técnico do Criciúma coloca esse fato na coletiva como fundamental, porque ele diz que os jogadores dele subiram sem entender muito e que despertou uma bronca dos jogadores do Corinthians tão grande. Ele falou assim, na coletiva, só eu sei o que eu ouvi do Fagner na beira do campo e o semblante do jogador. E ele fala, né? Não se mexe com time grandes e com a torcida como essa, como a gente mexeu. Então eu ponho a nossa culpa e eu não vou pôr culpa neles, a culpa foi nossa. Ele falou, a culpa é nossa, eu vou conversar aqui internamente, porque não dá para fazer esse tipo de coisa com um time grande, com uma torcida como essa, e a gente errou demais aqui, ele falando. Então ficou essa curiosidade, os jogadores voltam com uma outra postura, mas o Corinthians não joga mal o primeiro tempo. Ele joga bem 30 minutos, poderia ter aberto o placar, perde gol cara a cara, e aí se descontrola nos últimos 15, toma o 2-0, e aí se perde, termina o jogo, primeiro tempo meio perdido com 2-0. Mas ele, de maneira geral, de maneira geral, o Palmeiras amassou o Corinthians no começo, foram 25 minutos, não fez o gol e deu certo pro Corinthians de novo. Deu certo pro Corinthians de novo. Tá funcionando. Jonathan, continuando aí as informações do Corinthians para fechar, vamos falar aqui rapidinho um pouquinho do retrospecto, né? Corinthians e Bahia, jogo importante amanhã, do Corinthians pelo Brasileirão nessa busca pela pré. Vamos falar também do Memphis, que encontrou aí um outro jogador estrela por aqui em São Paulo, e vamos discutir, quero levantar essa questão com vocês e saber a opinião de vocês sobre isso num assunto bem polêmico. Galera,
Então vamos continuando aí, fazendo bastante coisa aqui junto. Vou tentar me concentrar nessa situação aqui para passar certinho para vocês o que está rolando. E ainda tem gente que acha que a gente não trabalha. É impressionante. Vamos lá, galera. Corinthians e Bahia, retrospecto, escalações e estatísticas no Brasileirão Série A. A gente sabe vai ter esse encontro entre Corinthians e Bahia amanhã, terça-feira, na Neoquímica Arena, às 20 da noite. Último jogo do Coringão do ano, né? Triste, né? É legal de ver o Corinthians jogar, mas triste de saber que é o último jogo do ano. Depois volta só lá pro dia 15, se eu não me engano, o Paulistão. Com 50 pontos, seu adversário está logo atrás em 7º lugar, que é o Bahia aí. Então é uma disputa acirrada aí para essa conquista aí da pré que ficou aí no G8, né? Com a conquista do Botafogo. A gente tem essa situação do Corinthians se enfrentando com o Bahia. A gente deve aí provavelmente até a volta do Hector, né? Que estava aí na transição. Vamos ver como é que vai ser, se ele vai voltar ou não. Mas o jogo amanhã às 8, transmissão da Premier. Mais tarde ainda tem vídeo, aí eu passo certinho para vocês a escalação do Corinthians. Para encerrar, falar aqui rapidinho dessa situação aqui. Encontro de Neymar com Memphis Depay aí, rendeu até certas brincadeiras. Eles estavam juntos aí, não era um evento, pelo que eu entendi. Eles estiveram juntos do embaixador de pôquer, André Arcari, que pelo que eu entendi é corintiano, tirou uma foto aí junto com os dois lá e ainda deu uma declaração aqui um pouquinho polêmica, falando assim, né? Cadê aqui a declaração dele? Foi bem legal ele falando. Aqui, ó. Estou trabalhando para isso acontecer. Imagina no Coringão. Brincou o Arcari. Neymar respondeu à publicação com emojis de riso e fortaleceu a rivalidade entre santistas e corintianos. Então, o que aconteceu foi o seguinte, né, galera? Os dois se encontraram ali com uma questão de pôquer ali, tiraram uma foto ali com um rapaz que era corintiano, os dois juntos. Tem até a foto aqui dos dois juntos com o rapaz. E nessa daí, saiu aí a brincadeira, o post, o Neymar ainda comentou em cima dos dois aí jogando pelo Corinthians. Aí não sei o que vocês acham da situação. Quero saber de vocês nos comentários se vocês achariam uma boa os dois juntos. Essa eu vou... Galera, mais tarde eu tô de volta com mais informação do Corinthians. Aí a gente fala melhorzinho do jogo, fala de coisas mais do Coringão. Beleza, galera? Um abraço para todo mundo. Até mais tarde. Vai, Corinthians!